a notícia do dia. Tite não é mais o técnico do Cruzeiro. Fim de semana horrível para cruzeirenses e atleticanos. O Galo perdeu 2-0 pro Vitória lá em Salvador. Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. Henrique Fernandes por aqui. Mas vamos começar com essa partida de ontem. Empate 3-3 com o Vasco no Mineirão e o Tite não resistiu. Breves palavras para anunciar o fim de um trabalho que entregou pouco do que se esperava também. E a gente veio comunicar hoje o desligamento da comissão técnica do Tite. Os nossos resultados e o nosso desempenho nos faz tomar essa decisão da troca a partir de hoje. No mesmo Mineirão em que há uma semana Tite celebrou o título mineiro, o treinador encerra a passagem no Cruzeiro sem conseguir uma vitória no Brasileirão e sob protestos do torcedor que começaram antes mesmo da bola rolar. Ganhando do Vasco hoje, você acha que dá um respiro para o trabalho do Tite? Eu tô achando que o Tite vira poeira independente do resultado de hoje. O time só tá decaindo com ele. O Tite tem um trabalho muito importante que veio do passado, mas o que ele tá fazendo no Cruzeiro não dá pra ele ficar. Ninguém te quer não, moço, vai embora! O adeus veio em um jogo que parecia promissor ao Cruzeiro logo nos primeiros minutos com o gol de Christian. Mas no segundo tempo, falhas transformaram a defesa em caos. Matheus Cunha, substituto de Cássio, que opera o joelho nesta segunda-feira, não segurou a cabeçada de Cauã Barros. 2 minutos depois, Cauã Barros, de novo, fez o gol da virada. O volante vascaíno acabou expulso por essa entrada forte em Matheus Pereira. Mas nem com um a mais, o Cruzeiro conseguiu voltar à frente do placar. Empatou com o Neiser Villarreal depois da finalização do Chico da Costa. Levou mais um gol de Brenner, quase no fim da partida. E nos acréscimos, Japa evitou a derrota. Um empate não suficiente para a permanência de Tite, que iniciou o trabalho na Toca da Raposa em janeiro, com uma missão ambiciosa de títulos para conquistar. A missão dele é só trazer 3 só esse ano para nós. 3 tá bom do tamanho dele, né? Só deu tempo de levantar a taça do Campeonato Mineiro. Ainda assim, com um futebol que não convenceu o torcedor. Em 17 jogos no comando da equipe, Tite conviveu com protestos nas arquibancadas. A falta de resultados do Campeonato Brasileiro é o que mais incomodou. Em 6 rodadas, o time está na vice-lanterna com apenas 3 pontos somados. Nenhuma vitória no campeonato. Uma marca negativa que o Cruzeiro atinge pela primeira vez na história dos pontos corridos do Brasileirão. É uma situação bastante incômoda, difícil absorver. Não é digna da história e da grandeza do Cruzeiro. A entrevista depois da derrota para o Flamengo no Maracanã parecia encaminhar o adeus melancólico no retorno de Tite ao comando de uma equipe no futebol. Depois da demissão no vestiário do Mineirão, não houve fala do agora ex-treinador do Cruzeiro, mas teve pedido de desculpas da diretoria ao torcedor. Pedir desculpas à Nação Azul pela nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Não é digno do nosso torcedor a campanha que a gente vem fazendo. Campanha decepcionante de um trabalho tão breve quanto o tempo que o Cruzeiro quer ter agora para definir, o quanto antes, um novo treinador. Já a informação ao vivo da Toca da Raposa de quem deve ser o próximo treinador. Ainda falando um pouco sobre a demissão do Tite, vamos colocar aqui na tela uma passagem do Tite de menos de 3 meses, 89 dias, 17 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 51% de aproveitamento, tudo começou no ano passado. 16 de dezembro, o Tite chega em BH para assinar contrato. Aí no dia 2 de janeiro ele começa efetivamente a dar os treinos com o Cruzeiro. A estreia já vem logo no dia 10 de janeiro. Derrota para o Pouso Alegre dentro de casa. E ali já começa um início de pressão, que aumenta depois da derrota no dia 25 de janeiro no Clássico, na Arena MRV, para o Atlético no Campeonato Mineiro. Aumenta ainda mais na estreia do Campeonato Brasileiro. 4-0, derrota goleada para o Botafogo. E aí vem um cenário de alívio. O Tite vence o América no dia 8 de fevereiro pelo Campeonato Mineiro e emenda uma sequência de 5 jogos sem perder. Mas, ao mesmo tempo, não veio a vitória no Campeonato Brasileiro e essa pressão acaba se intensificando muito. Teve derrota para o Curitiba dentro de casa. Aí, outro cenário.
calendário, o título do Campeonato Mineiro, vitória sobre o Atlético 1-0 no dia 8 de março. Mas os últimos dois resultados, a derrota para o Flamengo no Rio de Janeiro e esse empate ontem contra o Vasco, fizeram com que o Tite não suportasse e acabasse demitido. É o fim da era do seu Adenor no Cruzeiro. Henrique Fernandes, chega mais pro estúdio do Globo Esporte pra gente poder comentar essa segunda-feira quentíssima. Tudo certo? Tudo certo, cara, beleza. O que deu errado? Pois é, um monte de coisa, assim. Acho que começa com o sarrafo altíssimo que o time do Cruzeiro de 2025 deixou pro Tite herdar, né? O time do Jardim era muito bom, se esperava que ele jogasse no mesmo nível, ainda com o acréscimo do Gerson, talvez até melhorasse esse time. A gente viu o time não conseguir grandes jogos no Campeonato Mineiro, mesmo campeão. Você pode tirar ali o jogo do Uberlândia, a vitória no Clássico contra o América, mesmo a final foi um jogo nivelado por baixo, né? E o péssimo início de Campeonato Brasileiro, problemas defensivos, o time já tomou quase a metade dos gols que tomou no campeonato inteiro do ano passado. Pressão muito grande da torcida, não houve match também da torcida com o treinador. Ontem a gente viu o Tite sair vaiado do estádio. Foram então, vários jogos, né? Existiu um clima de pressão muito grande, um contexto que acabou levando a essa demissão. Aqui no Globo Esporte tem notícia, tem informação, tem comentário. E vamos com as novidades, porque agora quem será que é o técnico Quem preferido? chega, né? É isso. Roger Cazé tá por dentro de tudo na Toca da Raposa. Tem dois nomes preferidos, Cazé. Conta tudo pra gente, os bastidores estão quentes por aí na Toca, né? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, Henrique, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Imediatamente após a demissão do técnico Tite, a diretoria já entrou em ação para tentar o mais rápido possível contratar um novo treinador e havia um nome preferido, Felipe Luiz, atual campeão brasileiro e da Libertadores, ex-técnico do Flamengo, que estava sem clube desde a demissão do Flamengo, mas o agente do treinador disse que nesse instante o Felipe Luiz está priorizando a carreira na Europa. Inclusive vai viajar à Europa nos próximos dias para analisar algumas propostas dos clubes de lá. Então esse nome, que era o preferido da diretoria do Cruzeiro, está descartado no momento e Arthur Jorge é o nome preferido agora, o principal alvo. O Arthur Jorge, que foi campeão da Libertadores de 2024 e também do Campeonato Brasileiro, era o principal alvo, inclusive, depois da saída do Leonardo Jardim. Quem sabe não é agora, né, pessoal? Tá no futebol do Catar. Ô, Cazé, deixa eu te aproveitar. Fica de plantão aí que daqui a pouco a gente vai conversar com você. Se tiver qualquer novidade sobre o novo técnico do Cruzeiro, levanta a mãozinha que informação tem prioridade. Já já te chamo, Cazé. Henrique Fernandes, Arthur Jorge, é mesmo o cara pra suceder o Tite? Excelente. É um cara que acabou de ser campeão aqui no Brasil, das competições que o Cruzeiro quer ganhar esse ano. O brasileiro que tá difícil, já tá longe da ponta, e a Libertadores que ainda nem começou. A questão é a multa salarial, né? A multa contratual para tirá-lo. Era na casa de 7 milhões de dólares em janeiro. Ah, mas em janeiro deu errado. O que será que vai dar certo agora? Tem um elemento lamentável que a guerra no Oriente Médio pode pesar para uma ideia de saída do Arthur Jorge nesse momento. Mas é negociação complexa. Acho que é um nome que acertaria em cheio. Agradaria a torcida, a gente da imprensa que analisa. E acho que seria bem recebido também pelos jogadores. Mas não é negociação simples, mano. Boa. Vamos aguardar. Henrique, pode tomar uma aguinha ali, que daqui a pouco eu vou precisar de você. E volto pra falar do Galo. Boa. Beleza? Eu quero te ouvir sobre a derrota do Galo contra o Vitória lá em Salvador. Certo. Mas antes eu queria falar com você ainda sobre esse jogo do Cruzeiro contra o Vasco, que culminou com a demissão do Tite, porque teve confusão. O Pedrinho, que não é o Pedro Lourenço do Cruzeiro, é o presidente do Vasco. Ele bateu boca com o árbitro, o Lucas Paulo Torezin. O dirigente estava reclamando de possíveis pênaltis e dos 11 minutos que ele deu de acréscimo. No meio da confusão, gente, olha que tristeza, rolou gás de pimenta da polícia. O gás chegou na zona mista da partida, dessa região ali que o pessoal, os jornalistas fazem as entrevistas, que olha só como é que foi uma confusão grande. O Pedrinho precisou ser contido pela segurança do Vasco nessa confusão toda depois do jogo. Agora sim, voltando a falar de Campeonato Brasileiro, sabadão agora o Galo foi até Salvador e perdeu pro... E pelo visto, eu sei disso, meu amor. Mas, falando em briga no Z4, o senhor também está participando desse confronto, né? Isabel Guimarães, minha filha, eu falo uma coisa com você. O preço que foi pago por esse senhor que foi mandado embora ontem, graças a Deus, e demorou demais da conta, tá aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, meu amigo, vamos ver quem que o Cruzeiro vai trazer, mas tem que ser alguém, assim, de maneira assertiva, pelo amor de Deus. Nunca na vida que eu vou torcer por uma derrota do Cruzeiro. Nunca na vida. De jeito nenhum. Independente da situação. Mas dos males, o menor. Um empate com o Vasco, com um jogador a menos, fez embora quem a gente tanto queria que nem chegasse. E daqui a pouco a gente vai falar sobre possibilidades, nome do Arthur Jorge muito ventilado, nome do Felipe Luiz também, muito inclusive querido aí pelo torcedor celeste. O torcedor tem pedido, tô vendo aqui já algumas manifestações, mas a gente
vai falar disso daqui a pouco. Agora vamos ouvir sobre a demissão de Adenor. Primeiramente, pedir desculpas à Nação Azul pela nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Não é digno do nosso torcedor a campanha que a gente vem fazendo. E a gente veio comunicar hoje o desligamento da comissão técnica do Tite. A gente agradece o Tite e toda a sua comissão pelos serviços prestados ao Cruzeiro. Foram de entrega e dedicação, mas os nossos resultados e o nosso desempenho nos faz tomar essa decisão da troca a partir de hoje. A gente agradecer pelo quê? É tipo eu chegar no caixa do banco, querer sacar dinheiro e agradecer o banco por me dar o dinheiro que é meu. Chegar lá e falar, obrigado, caixa do banco, viu? E ele até parou pra pensar, né, Hugo? O que tinha pra agradecer? Não vou agradecer o quê? O que você vai agradecer ao Tite, velho? Pela campanha horrorosa no Campeonato Mineiro. E vou falar uma coisa pra vocês, e não tirando o mérito do título. A gente ganha o Campeonato Mineiro, o pior campeonato mineiro de todos os tempos, e o cruzeirense mais fundamentalista pode até ficar bravo comigo. Foi o pior campeonato mineiro de todos os tempos. Outra coisa, Cruzeiro, ir atrás de um goleiro aí, viu? Porque o Matheus Cunha não tem condições também não. Não tem condições também não. Ou dar oportunidade pro Otávio. Falta de ritmo, não? Que falta de ritmo, Fábio. Pelo amor de Deus. Camarada toma gol ali, mano. Eu achei, até achei que você ia vir de novo de Jurassic Park hoje pra poder fazer brincadeira. Eu não tô podendo brigar com ninguém não, irmão. Me ajuda aí, velho. Pelo amor de Deus, velho. Sabe? Meu filme é o Crepúsculo. Não tem... Me empresta sua fantasia, pai. Mas vou falar uma coisa com você. Agora, graças a Deus, seu Adenor e seu filho foram embora. Agora, Pedrinho e Pedro Júnior, sejam assertivos em quem vocês forem escolher nesse momento. Porque você jogar como jogou com o Vasco, com um jogador a menos, o sangue de Jesus tem poder, meu filho. Agora nós vamos... E daqui a pouco nós vamos falar de confusão com a arbitragem também nesse jogo. O Pedrinho do Vasco foi pra cima da arbitragem. Já tô vendo também as manifestações. Menos dos males o menor, seu Adenor, ó... Deu linha, graças a Deus, e que a diretoria do Cruzeiro seja assertiva a trazer o próximo treinador e que não seja nenhum estagiário e ninguém para teste. E sim alguém que entenda de futebol sul-americano e principalmente de futebol brasileiro. Vamos ver como foi então, Gal. Uma saída esperada há muito tempo pelo torcedor. Não deu certo, cara. Vai descansar, volta pro Rio Grande do Sul. O time não é o mesmo do ano passado. Joga o primeiro tempo bem, no segundo tempo morreu. Foram só 8 vitórias em 16 jogos com o técnico. A gota d'água foi um empate com o Vasco, com um jogador a mais quase todo o segundo tempo em pleno Mineirão. Primeiramente, pedir desculpas à Nação Azul pela nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Não é digno do nosso torcedor a campanha que a gente vem fazendo. E a gente veio comunicar hoje o desligamento da comissão técnica do Tite. O time celeste saiu na frente logo cedo. Aos 7 minutos, Matheus Pereira deu um lindo lançamento para o Kaique, que escorou para a área e Christian abriu o placar. O Vasco deixou tudo igual no começo da segunda etapa. Cuiabano cruzou e Cauã Barros fez de cabeça. 3 minutos depois, de novo Cauã Barros balançou a rede. Logo após a virada, Cauã Barros foi expulso por causa desse pisão no Matheus Pereira. E o Cruzeiro chegou ao empate com Neiser Villarreal. Na verdade, o Chico da Costa cabeceou e a bola resvalou no Neiser antes de entrar. Mesmo com um jogador a menos, o Vasco foi valente e fez o terceiro com Brenner. A Raposa, mais uma vez, se atirou ao ataque e num cruzamento de Cauã Moraes, Japa deixou tudo igual de novo. Depois da partida, a zona mista, onde os jogadores geralmente falam, dessa vez ficou vazia. Por ordem do clube, nenhum atleta deu entrevista. O resultado tira o Cruzeiro da lanterna da Série A, mas ainda mantém a equipe na zona do rebaixamento, sem nenhuma vitória em 6 jogos. Só 3 pontos em 18 disputados.
Então, cara, tá complicado, viu? Parece que o time tá, tipo, joga aquele jogo morno, no primeiro tempo vai bem e tal, chega no segundo tempo o time para, deixa o outro time jogar. A gente agradece o Tite e toda a sua comissão pelos serviços prestados ao Cruzeiro, foram de entrega e dedicação, mas os nossos resultados e o nosso desempenho nos faz tomar essa decisão da troca a partir de hoje. E a partir de amanhã o nosso Wesley Carvalho, que é o interino da casa, assume o clube. Pedro Júnior, dá uma olhadinha pro seu lado aí, ó. Do seu lado aí, tem uma pessoa também que a torcida do Cruzeiro não quer mais no Cruzeiro também não, tá? Não quer mais não. Então não é só o Tite que precisava ser mandado embora também não. Vamos colocar os números do Tite também, Hugão, para você favor. analisar? Olha não, aí. olha isso. 17 jogos, 8 rodadas, 8 vitórias no Mineiro, 3 empates e 6 derrotas. 6 derrotas. Demorou até demais para poder mandar esse senhor embora aí, sabe? E espero que a torcida do Cruzeiro entenda o seguinte. Gente, eu sei que tá todo mundo aqui nas minhas redes sociais. Felipe Luiz, Arthur Jorge, Felipe Luiz, Arthur Jorge. Povo mandando também Gadiardo, povo mandando vários outros nomes de treinadores que eu tive que pesquisar, inclusive, que também a gente também não é obrigado a conhecer todo mundo. Já vai colar? Os técnicos, cola, por gentileza. Porque aí já Isso, vamos debater complementa o seu comentário, os técnicos mais cotados aí, né? Inclusive, parece que do Arthur Jorge já houve uma aproximação mais efetiva, é a notícia de bastidor, né? A multa dele gira em torno de 8 milhões de dólares, né? Aproximadamente 25 milhões de reais. A multa rescisória para tirar ele de onde ele está. Árabe, no né? futebol árabe. Mas, veja bem, Felipe Luiz diz que agora não vai treinar ninguém, mas aí aquela condição também igual a do Leonardo Jardim, pagou, meu filho, eu duvido que não venha. E o Marcelo Gadiardo, que eu acho que também, por mais que tenha feito uma grande história no River Plate, ainda assim não é uma certeza de dar certeza aqui no Brasil. Vou contra a maré. E quando eu faço isso, eu sei que lá vem pedrada, mas eu sou acostumado mesmo, tem costa larga, tá tudo certo na pedrada, tá tudo bem. Fernando Diniz. Dos 3 que estão aí, tá amarrado em nome de Jesus. Dos 3 que estão aí, nenhum desses, pra mim, é a certeza e a garantia de que o Cruzeiro possa conquistar alguma coisa esse ano. Dos 3, se eu tivesse que escolher alguém, escolheria, evidentemente, o Arthur Jorge, porque já tem conhecimento no futebol brasileiro e etc. Mas, Bel, falando como torcedor, Hugão, todos os 3 aí, todos os 3, né? O Arthur Jorge está empregado, o Felipe Luiz não está empregado, o Marcelo Gadiardo não está num bom momento. E nós temos um treinador no Brasil que está empregado e eu acho que ele conseguiria fazer pelo menos esse time do Cruzeiro jogar bola. Chama-se Dorival Júnior. Chama-se Dorival Júnior. Gosto muito de Dorival Nesse momento, você que está em casa no sofá pode ter até pulado aí. Poxa, mas como é que vai tirar o cara de lá? Se vai tentar tirar um lá do mundo árabe, então vamos tentar aqui no Brasil também algumas situações, sabe? Por quê? Eu tenho uma lembrança ótima do Dorival Júnior, 2007, Bebel, no Cruzeiro, né? Em que ele usa os meninos, inclusive das categorias de base, que foi campeão da Taça de Futebol. Foi isso mesmo, 2007. Porque logo depois vem o Adilson Batista disputar a Taça Libertadores da América. E ele fez o Cruzeiro jogar futebol. Pelo menos nós vamos ter um Cruzeiro combativo com o Dorival Júnior. É a minha opinião. Dos 3 que apareceram aí, evidentemente, eu escolho o Arthur Jorge. Mas se eu pudesse realmente ir atrás de alguém dentro do Brasil que conhece o Cruzeiro, conhece o futebol brasileiro e conhece as competições que vamos disputar, o nome desse cara é Dorival Júnior. Não me odeiem por isso, pelo amor de Deus. Contrato até dezembro de 2026. Perfeito. Mas para quebrar esse contrato não seria fácil, né? Mas tem um argumento muito bom, né? Dinheiro. Um mês no Cruzeiro dura 30 dias. Se é que você me entende. Entendeu? Mas tirar do Corinthians assim com o contrato vigente é difícil. Mas um mês custa 30 dias. Dependendo do resultado de Corinthians. Mas um mês custa 30 dias. Aqui é 30 dias. 30 dias pingou. Certinho. Entendeu? É um ótimo argumento nesse ponto. Eu falo até pela característica do Dorival. O Dorival não é de abandonar. O Dorival não é de... Não é. Eu sei que não. Mas é o espírito torcedor do cruzeirense falando uma cara. Somos comentaristas, cobra da gente como tal, mas é o meu lado torcedor e evidentemente tenho direito à minha opinião. Sei que alguns podem não concordar. O Galo do rebaixamento em 2010. Mas vamos que vamos. Agora nós vamos assistir um pouco, Fael, antes da bicanca, com direito a bicanca na garrafinha de água, porque ficou nervoso o treinador alvinegro. Vamos ouvir.